Alô, imagino que vocês me escutem. O Alex está aqui também para dar um apoio tecnológico. Alexis, estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Ok, perfeito. Muito bem. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em outras partes do mundo. É um prazer falar com vocês. Eu estou vendo aqui o chat, algumas pessoas que já estão se comunicando comigo, com a gente, né? É um prazer enorme mesmo, uma pena que eu não consigo ver a carinha, mas vocês me veem, né? Todo mundo me vê? Imagino que sim. Sim, escutamos. Sim, ótimo. Então tá bom. Bom, a proposta desse webinar é para ajudar, para dar apoio para todo mundo que acredite num coaching sério, né? Um coaching de verdade, digamos assim. Porque, como a gente sabe, tantos os coaches que já se certificaram comigo, como aqueles que ainda têm a intenção de se certificar, infelizmente existe muita balela, muita fantasia ou pouca seriedade com relação à profissão de coaching, até porque ainda não é regulamentada no Brasil, e eu estou aqui para levantar a bandeira em nome dos coaches sérios, entre aspas, né? Porque a gente também se diverte, mas que leve a sério, porque coaching é uma profissão séria, porque lida com seres e vidas humanas, né? E os resultados que a gente provoca, o que ajuda a provocar, são sérios, sim. Não é brincadeira, não dá para levar de leve, né? Então eu resolvi montar esse webinar, ou organizar esse webinar, para falar justamente a respeito da importância de cada palavra quando a gente fala de certificação internacional em coaching. Então, começando com a certificação, né? Se a gente seguir a ordem. Começando com a certificação. Certificação é certificação, não é atestado de assistência. Ou seja, pressupõe uma avaliação. É muito importante que a gente entenda e que valorize mais do que nada o fato de coaches certificados passarem por um processo de avaliação, porque eles têm que ser habilitados não só 2, 3 dias, eu já vi isso em alguns lugares do mundo, 2, 3 dias, 100 pessoas numa sala, pulando, gritando, chorando, e sai de lá quase que autodenominado, né, coach. Isso é muito perigoso, porque o coaching ele é muito mais do que isso. Para as pessoas que trabalham com coaching de maneira séria, eles sabem muito bem que coaching não é festa, e também não é tão rude assim, ou seja, a gente pode rir, a gente ri bastante em sessões de coaching, graças a Deus, mas também pode evocar algumas emoções que são importantes e que devem ser cuidadas dentro do ambiente de coaching. A gente não pode sair também da linha do que é coaching e do que não é coaching, como, por exemplo, a terapia, mentoring, aconselhamento, nessa linha. A gente não vai, a gente tem que saber o que é o coaching, e isso eu vou falar no final, porque agora eu estou falando da certificação, né? Mas eu vou falar no final, para que fique muito claro até que ponto a gente consegue, ou de que maneira a gente consegue lidar com certas questões, que existem muitas que você fala, não, essa parte eu não vou lidar porque não é do coaching. Ao mesmo tempo, existem alguns momentos que talvez você diga, não, eu não vou tratar isso e resolver, mas tem um aspecto desse tema que o cliente está trazendo que eu posso sim lidar com coaching, que tem a ver com metas, que tem a ver com valores, que tem a ver com hábitos, seja de pensamento ou não,
né, hábitos físicos, o que eu consigo fazer e o que eu estou habilitado a fazer, principalmente, sem pisar no pé ou ultrapassar o limite de outras profissões, que isso de fato não pode, eticamente falando, não se faz em nenhuma profissão, né? Então, o que eu posso fazer que vai ajudar essa pessoa e talvez até em paralelo com outro trabalho de outro profissional, por que não? Né? Não tem que ser coaching né? Pode ser coaching e terapia, coaching e aconselhamento, coaching e mentoring, por que não? Não existe um limite nesse sentido. O que existe sim é um limite na atuação de cada um dos profissionais. Um dentista não vai fingir que é médico, um coach não vai fingir que é mentor, ou terapeuta, ou o que quer que seja, né? E isso faz parte também do processo de certificação. Do processo do treinamento para certificação. Então, talvez até um passo antes, né? Quando a gente treina, quando eu treino pessoas interessadas e sérias que querem fazer um trabalho de verdade com relação a coaching, durante o treinamento todo, e eu tenho aqui algumas pessoas que eu vejo na lista de participantes que foram treinados por mim e que eu sinto saudade demais, a gente vai se ver em algum momento, e que sabe quantas vezes eu repito isso, né? Como é importante a gente saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, mas principalmente o poder daquilo que a gente faz. Porque o coaching, ele é uma profissão, uma ferramenta extremamente poderosa. E por isso também a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu até me lembro uma das frases acho que é do filme do Homem-Aranha, que fala um grande poder traz uma grande responsabilidade, e traz, né? Então a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala e quando a gente faz coaching. Sempre falo isso nos meus treinamentos, as pessoas que treinam comigo sabem disso, e vão se lembrar de mais de uma vez que eu mencionei esse tema. Então, a certificação, voltando aí, quer dizer, eu passei um passo anterior, né, o treinamento, mas treinamento para a certificação precisa de avaliação, porque não é só fazer parte ou estar ou pagar e estar ali, né, de corpo físico presente em alguma sala de treinamento por um certo número de horas, não te faz necessariamente habilitado a lidar com coaching, porque é sério, né? Porque é sério, volto a dizer, não sério no mau sentido da palavra, mas sério no sentido da responsabilidade que a gente tem, né? Então, a certificação, importante a avaliação. E graças a Deus, as pessoas, a grande maioria, bom, todas, na verdade, das que fazem parte do meu treinamento, elas falam, de fato, essa questão da certificação fez muita diferença na minha escolha por esse treinamento e não por outro, porque existem treinamentos que você ganha o certificado como parte do valor pago. Basicamente isso. Não significa muita coisa em si. E tudo bem, tem gente que quer isso, e eu não estou falando nada de mal, e eu não faz parte da minha índole e nem da minha prática falar mal de concorrente. Cada pessoa, e a proposta desse webinar, decide aquilo que é importante para si, né? Então, se o importante para você é ter um papel que diga que você esteve presente naqueles dias, seja 2, 3, 4, 5, quantos forem, e pagou aquele valor, que seja lá quanto for, em quantas vezes você tenha pago, mas que certifique isso, se para você isso é importante, ótimo, então tem uma série de opções. Isso você consegue facilmente em algumas esquinas, né, do Brasil, de São Paulo, por exemplo.
Agora, se você quer de fato trabalhar com a profissão de uma maneira séria e principalmente com reconhecimento internacional, eu quero dizer reconhecimento de fato, né? Não, hoje em dia eu vejo no Brasil muitas ou todas as empresas que vendem treinamento de coaching, todas elas, que eu saiba, chamam os seus treinamentos de curso para certificação internacional em coaching. Mas o que significa isso? Internacional, como assim? Porque você conhece um cara que mora na Austrália e que resolveu, que nem existe, mas a empresa, mas que resolveu falar que dá o carimbo para o seu certificado, ou porque alguém nas universidades dos Estados Unidos falou que coaching vale a pena, então então o meu curso é validado internacionalmente. O que significa uma certificação internacional? Você tem nas suas mãos um certificado que amanhã, se você quiser mudar para qualquer país do mundo ou qualquer continente, você vai poder usar? Será que você vai poder usar o certificado que você tem na sua mão ao ficar esses dias no... Talvez não seja importante. E, de fato, eu não estou brincando, eu estou falando sério, talvez não seja importante. Talvez você não queira mudar de país. Talvez você queira, de fato, passar aqueles dias, ter aquela experiência, ter aquele certificado e começar a brincar com uma coisa que não se brinca, né? Mas que você pode tentar. E eu não apoio esse tipo de coisa, porque eu acredito no ser humano, eu acredito na vida do ser humano, e principalmente eu acredito na vida ou no impacto que a vida de um ser humano tem na vida de outros seres humanos, né? Na nossa família, nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive. Então, eu acho que o coaching é muito mais profundo e abrangente do que algumas pessoas se atrevem a dizer. E por isso eu acho que é importante ter um treinamento sério, ter um treinamento verdadeiro, ter uma avaliação de fato. E pode acontecer de você passar pelo treinamento e não conseguir as habilidades ou demonstrar as habilidades fundamentais do coaching para conseguir a certificação. Na ICC, por exemplo, ou a ICC são duas coisas, eu vou explicar um pouco melhor. A Lambent é a detentora da metodologia, a metodologia que eu criei junto com o Joseph. É a empresa que comercializa o treinamento, oferece o treinamento, e é detentora da metodologia. A ICC é uma organização sem fins de lucro, né, ONG, com base na Inglaterra, que certifica os treinamentos oferecidos pela Lambent no mundo inteiro. Então, hoje a gente tem por volta de 13 mil coaches certificados em 67 países, em todos os continentes, através da mesma metodologia. Ou seja, você encontra alguém, se você fizer o treinamento da Lambent, por exemplo, você encontra alguém em Moçambique que fez também o treinamento e vocês conseguem falar na mesma língua e vocês conseguem talvez até fazer um negócio juntos e oferecer um processo de coaching combinado, né? Então isso é único, isso é muito bom para quem tem. Então, o reconhecimento internacional, se você fala, eu fiz o treinamento da Lambent, metodologia da Lambent, certificado pelo ICC, as pessoas vão saber do que você está falando. Não é só uma organização internacional, é uma metodologia internacional. E aí eu me sinto assim um pouco desconfortável de ficar falando disso, porque eu não sou, e quem me conhece sabe, eu não sou vendedora dos meus serviços. Eu acho que eu sou mais uma demonstradora dos meus resultados, né? E os resultados são muito bons. Então,
deixa eu dar uma parada aqui. Como isso é um bate-papo, eu gostaria que fosse um bate-papo com vocês. Eu falei a respeito do treinamento, falei a respeito da certificação. Estou vendo que tem algumas pessoas escrevendo aqui. E fico super aberta para comentários e perguntas. Eu posso ler, eu tenho aqui o chat aqui na minha frente. Eu posso ler e comentar o que for comentável, o que for respondível eu respondo, e estou aberta. Agora eu estou vendo aqui da Cris, né? Nossa, Cris. Oi, Cris. Cris Gomes, Cristina Gomes, né? Fez treinamento comigo há algum tempo atrás, né? Saudade de você. Não só treinamento, né? A gente fez outros trabalhos juntas. Onde André, o que eu vejo também é o uso com expatriados que vêm de fora para trabalhar no Brasil. É verdade. Então, quando a gente tem respeito a uma cultura em si, mais ao ser humano em particular, a gente consegue trabalhar com culturas diferentes, e isso é importante, porque eu vejo, eu trabalho como coach desde do ano 2000, se não me engano, 2000, 2001, e viajo desde então, trabalho com pessoas no mundo inteiro, eu tenho a facilidade de falar, então, espanhol e inglês também, o que me ajuda bastante a lidar com culturas diferentes. E a gente desenvolveu, eu e o Joseph, a gente desenvolveu uma metodologia que diz respeito ao ser humano, e não a uma cultura em si, né? Então, quando a gente consegue fazer coaching para a pessoa, para aquela pessoa, o ser humano, você pode trabalhar com pessoas do mundo inteiro, estejam elas no Brasil ou no exterior, né? Então você consegue tanto clientes internacionais, e isso não é uma promessa, é uma possibilidade, tá? Eu acho muito perigoso prometer coisas de vai ganhar 1 milhão em um ano, um mês, o que quer que seja, que eu já ouvi por aí. Eu acho muito perigoso, porque isso você não ganha, né? Você conquista através de trabalho árduo. Então você pode conseguir, depende de você. Agora também depende da qualidade do trabalho que você faz, né? Ou que você oferece. E principalmente do resultado dos seus clientes, porque é muito fácil um coach falar bem de si, né? Eu sou ótimo, eu sou o melhor coach do mundo. Tá, o que dizem os seus clientes? Porque no final, é que nem médico, né? Eu estou usando o paralelo, eu não sou médica, tá? Mas é a mesma coisa. Tem uma piada que eu conheço, que sai o médico da sala de cirurgia e fala: a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Então, sucesso para quem, né? Qual é o sucesso? Como a gente mede o sucesso de um coach? Olha para os clientes dele. Não para o que ele fala, não para quanta bala na agulha ele tem para fazer propaganda em vários meios, né, de comunicação. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, ou muitos investidores, e consegue fazer muita propaganda. Isso faz com que eles sejam melhores coaches? Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, fazem que eles sejam mais ricos, pelo menos para começar. Mas só quem decide o sucesso de um processo de coaching é o cliente. E ponto. Então, conversa com os clientes daqueles coaches que você quer contratar. Conversa com os clientes das pessoas que foram certificadas por tal instituição e vê o que eles falam, porque são eles que vão decidir se é bom ou se não é bom. Eu tô vendo que tem mais comentários vindo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olá, André. Oi, Américo. Onde consigo comprar o seu livro?
O livro, os meus livros, eu tenho tô lançando o terceiro, quer dizer, não, eu tenho 5, na verdade. Mas na Amazon, Saraiva, Cultura, em qualquer lugar que você quiser. Então, tem o primeiro livro foi o Coaching com PNL, que em português tá pela Quality Mark. A gente sempre escreve primeiro em inglês, e então essa é uma tradução. Esse livro está traduzido para 11 idiomas já. O segundo livro também foi traduzido pela Quality Mark, primeiro em inglês. Esse foi até recomendado pelo prêmio Best Business Book of the Year do Financial Times aqui de Londres. Eu moro na Inglaterra agora, né? Por isso falo aqui de Londres. Depois tem outros 3 que a gente vende por e-book, que são mais curtos. Então, é como conseguir clientes, o que é coaching e perguntas poderosas. E o último, que está saindo do forno agora, é o Neurociência aplicada ao coaching. Então, Coaching the Brain, que ainda, em primeiro lugar, vai sair em inglês, mas está muito legal, a gente está super empolgada com ele, e logo vão haver outras traduções. Quem quiser e puder ler em inglês, nos próximos meses vai estar disponível no Amazon também. Aí eu faço o anúncio, ainda não está, a gente está ainda escolhendo capa e fazendo os últimos ajustes, que livro dá trabalho, viu? O livro não é mole não, mas vale a pena, é uma delícia. Que mais? Bom dia, André. O livro não é um pré-requisito para ler antes do treinamento, tá? Se você não conseguiu encontrar na Saraiva ou na Cultura, como você está dizendo aqui, Bruno, pode fazer a solicitação, porque muitas vezes está esgotado, mas você solicita e eles te trazem, eles mandam em uma semana e você vai buscar, né? É possível também. Ou a gente também consegue levar cópias para o treinamento. É que a gente não é livraria, então a gente facilita o acesso através da editora para as pessoas que quiserem o livro e não tiverem conseguido. Mas, em geral, na livraria você pede, solicita e estando esgotado, né, eles trazem mais. Américo, como vê a evolução das instituições? Américo, como você bem sabe, a gente já trabalhou junto há alguns anos, né, ou por alguns anos. Eu não gosto de falar e não falo mal de concorrêa, né? Eu acho que virou uma coisa comercial demais, a ponto de aparecer na novela da Globo, né, que fiquei sabendo daqui, né, não seria ruim se não tivesse sido mal feito, entendeu? Eu acho que foi mal feito, e isso eu não tenho problema em dizer. Eu acho que criou uma mensagem, uma imagem errada do coaching. O coaching não é hipnose, o coaching não é um monte de coisas que pareceu ser, e volto a dizer, eu acho que tem profissionais que fazem o que acham que é certo, né? Talvez nem tentem denegrir a imagem da profissão. Não acho que tentam, mas eu sei que não conseguem, porque coaches profissionais sérios continuam tendo trabalho como todos os outros, como eu tenho, né? Se são pessoas sérias, e principalmente os RHs das empresas, os profissionais em geral, eles estão mais do que escolados, pelo menos nas grandes empresas, e sabem definir e entender e identificar a diferença entre um falador e um bom falador, né? um comunicador, e um bom coach. As pessoas já sabem definir isso. Eu tenho várias conversas com RH de empresas, e por um lado é triste por saber que
existe essa dúvida. Por outro lado, é muito recompensador, porque essa dúvida ela está muito bem resolvida na cabeça das pessoas que decidem, ou seja, eu já ouvi mais de uma vez pessoas falando assim, quando a gente tem um processo dentro da empresa de contratação de coaching, a gente tem que receber e pedir currículos de todo mundo. Mas quando chega currículos emitidos por XYZ empresas, a gente recebe porque tem que receber, mas a gente nem lê, né? Ou seja, currículo ou certificado, né? Isso é fato. Então, eu acho que é um processo de seleção natural que está acontecendo, graças a Deus. Quando eu comecei o coaching no Brasil, em 2000, 2001, ninguém sabia o que era coaching. Não se sabia o que significava isso. Eu falava que eu era coach, falava isso significa o quê, né? Sigla do quê? Então, embora algumas pessoas ou empresas desde então tenham tentado convencer que foi a primeira, na verdade, o primeiro curso de certificação em coaching no Brasil aconteceu em 2001 no Rio de Janeiro, e fui eu e o Joseph que demos. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu sei que é verdade, as pessoas que estavam lá sabem que é verdade, não existia isso antes, e ela realmente começou desde então, né? Com esse propósito de coaching sério, porque a gente não vai fazer palhaçada e com certeza a gente não vai brincar com a vida das pessoas, né? Deixa eu ler mais alguma coisa. Bom dia, Andréa. Consegui comprar, né? Esse já foi. Andréa, prazer em conhecê-la. Voltando ao tema, poderia citar 5 motivos para escolher uma certificação em coaching para mim? Alexandre Matos. Bom, em primeiro lugar, fala com as pessoas que fizeram o curso, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E depois, fala com as pessoas que fizeram coaching com as pessoas que fizeram esse curso. Pronto. Eu acho que é primeiro e segundo lugar. Terceiro lugar, tem que fazer a lição de casa mesmo, Alexandre. Não tem jeito. São poucas as pessoas que fazem, mas toma tempo, toma trabalho, mas é importante. Dá uma olhada no que significa certificação internacional. Dá uma olhada no que significa certificação e depois internacional. Porque todo mundo fala a mesma coisa. E aí você tem que decidir o que é importante para você. Porque é certificação mesmo? Como assim? O que significa certificação? Assim como numa universidade que vende diploma, entendeu? Toma cuidado para não cair nessa, porque você sai para o mercado e as pessoas sabem. As pessoas que decidem sabem. Então, cuidado com a questão da certificação. O que acontece de fato para essa seleção? Em segundo lugar, internacional em que sentido? Porque alguém passou férias na Disney, porque alguém conhece ou alguém ouviu falar que na Harvard falaram que coaching é legal, porque o ex-CEO da Google falou que coaching é bom. Faz a lição de casa, coloca no Google. Coloca o nome das pessoas no Google. Coloca o nome do treinador da empresa. E aí você vai saber como decidir. Se é importante para você, você vai saber como decidir. Não cai na propaganda barata que está o tempo inteiro em todos os jornais, em todas as revistas. Propaganda não diz, não significa qualidade, significa dinheiro, investimento por trás. O que significa qualidade é o resultado. Ou seja, o que as pessoas que fizeram aquele treinamento acham do treinamento. O que aquela treinadora ou treinador, você coloca o nome do treinador no Google e vê o que aparece. Se é que aparece alguma coisa, além da empresa dele, né? Aí você consegue decidir. Eu não vou poder te dizer o que é. Quais são os melhores cursos de coaching, porque tem um conflito de interesses que, obviamente, eu não vou cair nele. Mas faz a sua lição de casa. O Google é bom para isso. Mas mais importante é o boca a boca.
conversa com as pessoas, com os coaches e com os clientes dos coaches. Aí você consegue decidir que tipo de coach você quer ser, né? Você quer ser só o tralalá, né? Ou você quer ser aquele coach que quando chega é respeitado, que é visto, reconhecido, é falado, oh, agora chegou o cara, né? E sinceramente, eu não estou falando mal do tralalá, tá? Tem muita gente que quer aqui mesmo, aqui perto de onde eu moro, eu vi um anúncio falando, tem a sua própria experiência em andar em brasas. Tem curso de coaching que faz a pessoa andar em brasa. E por quê? Não, o quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem que andar em brasa. Você tem que saber perguntar as coisas certas, você tem que ser uma lanterninha que ilumine aquelas áreas do raciocínio, do pensamento, da estratégia de pensamento do cliente, que ele ainda não tenha visto. Porque a gente tem muitas. Eu e você, todo mundo. O coach, ele não é um super-herói que tem a vida resolvida. Nenhum coach tem a vida resolvida. Porque eu acredito, isso eu, Andréa Lages, eu acredito que uma vez que a gente tem a nossa vida, pode passar para outra, porque aí não tem mais nada para fazer, né? Aí fica chato. Eu acredito nisso mesmo. Eu não estou falando em me matar, não. Eu estou falando que não existe super-herói. Existe pessoas bem preparadas em situações nas quais elas podem contribuir. Então, se um coach está bem preparado, ele consegue ajudar uma pessoa que precisa de coaching, não de terapia, não de médico, não de outro profissional. Tem mais pergunta aqui. Prazer em conhecer também. E como podemos fazer esse benchmark com quem já fez o treinamento com vocês? Boa pergunta, Bruno. Eu acho que é Google de novo. Eu posso, se você quiser, eu posso te colocar o e-mail aqui, eu posso te colocar em contato com pessoas que fizeram treinamento. Tem vários aqui, inclusive nesse grupo, tá? Que fizeram o treinamento comigo. Quem quiser e que tiver aqui nesse grupo e quiser comentar, e não é questão de como é que chama? Alavar meu ego, como é que chama? Não é isso, mas que talvez seja interessante. Tem várias pessoas aqui que fizeram meu treinamento. Você consegue conversar com eles. Américo, me coloco à disposição para compartilhar a experiência da formação com a Lambent, de ter sido coach como coach formado pela Lambent. Então, Américo, na sua opinião, quais são os 3 diferenciais do seu curso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito em formar pessoas que cuidem de pessoas e não de culturas em si, né? Ou seja, a gente trabalha com o coach de maneira holística em todos os aspectos, desenvolvimento de potencial. O foco tem que estar no cliente, não no coach, com certeza não no coach, pelo amor de Deus, né? O foco da sessão de coaching é o cliente, né? Ou coachee, como algumas pessoas chamam. Certificação internacional, com certeza, essa certificação que eu ofereço dentro do Brasil e fora do Brasil, hoje, por exemplo, hoje mesmo o Joseph, que é meu parceiro, meu marido, está na Malásia, em Kuala Lumpur, dando esse treinamento, agora mesmo. Então, a certificação internacional, com o certificado você sai para o mundo, em todos os continentes, em todos, 67 países, em todos os continentes. E você chega lá e apresenta o seu certificado e é reconhecido, né? E coaching, então, certificação internacional, coaching, a gente fala de coaching, a gente treina coaching, a gente não faz palhaçada, a gente não faz hipnose, que não estou falando que hipnose é palhaçada, mas não é coaching, a gente não fica andando em brasa, a gente não fica quebrando toco de madeira, essas coisas, a gente trata
do tema coaching com seriedade e com profissionalismo. Então, eu acho que se foram os 3 que você pediu, existem outras coisas também. E principalmente o número de clientes, experiência. Acho que é isso. E tem mais, né? Tem mais, mas aí eu deixo também com você, se você quiser fazer uma pergunta outra específica com relação a isso, estou aberta a responder. E de qualquer maneira, a internet, o Google está aí para ajudar. Américo, depois eu vou passar o seu... Alexis, você pode, por favor, passar o contato do Américo para o Bruno, acho que foi que pediu, né? Para eles conversarem, porque ele se propôs. ¿El contacto de quién? Américo Garbullo Júnior para o Bruno Banfi. Bruno, no. ¿Es un trainer? Não, foi o Bruno que pediu o benchmarking. Não, ele está aqui aqui na ¿Qué lista necesitas? do... ¿Chat? Ele quer conversar com alguém que fez o treinamento. O Bruno, ele deixou aqui o e-mail dele. Se você puder passar o contato do Américo, você vai ter aí, porque ele se inscreveu, né? Participei da turma de 2015 com a Andrea e os resultados são fantásticos e surpreendentes. Muito obrigada, Silvio. Valeu cada centavo do investimento em tempo e dinheiro. Coloco-me à disposição para informações, Silvio. O Silvio também se coloca à disposição. Então, Alexis, você fica esse chat aqui fica gravado, porque isso a gente pode depois mandar e colocar as pessoas em contato, né? Sí, queda grabado, sí. Tá bom. Então, depois a gente coloca essas pessoas, o Silvio, o Américo e as pessoas que se propuserem. A Cristina também se propôs. O André também. E aí a gente consegue colocar essas pessoas em contato, tá bom? Se esse chat fica gravado, fica, né? É que o Alexis não fala português, tadinho. Ele fala espanhol, mas acho que você tá me entendendo, né, Alexis? Un poco. El chat queda grabado. O sea, va a tener la información. Sí, queda grabado. Sí, bueno. Entonces, después le enviamos a las personas que necesitan o que quieren hablar con alguien que hizo el entrenamiento. Y aquí hay algunas personas que ya se propusieron a dar informaciones, así que si ponemos ellos en contacto, será perfecto. ¿Sí? Así es, sí. Bueno, gracias. ¿Qué más aquí? Vi que existem alguns comentários sobre o curso. Existe, Existe. Nesse link existe também uns vídeos de algumas pessoas que fez o curso, o vídeo que o Alexandre... Eu não sei, todo mundo vê o chat? Ou só eu que vejo? Creo que sí lo están viendo todos, sí. Porque senão eu copiei aqui também o link. Marineide colocou o e-mail para... Qual a diferença e como são aceitos por empresas as certificantes da ICC versus as da ICF? Depende da empresa, Rodrigo. Depende da empresa. Existem algumas empresas que têm determinado que vão contratar coaches da ICC. Eu tenho algumas no Brasil que contratam coaches da ICC. Existem empresas fora do Brasil que tem a ideia de que tem que ser ICF, mas isso é mutável, né? As duas organizações, tanto a ICC quanto a ICF, são organizações internacionais que têm o intuito de cuidar da profissão
do código de ética, dos standards e tudo isso. Então, elas não são necessariamente como é que fala? Concorrências. Elas são parceiras em prol da profissão de coaching, né? Eu sou cofundadora da ICC e não tem problema nenhum com relação à ICF. Eu acho que é ótimo ter empresas, organizações que cuidem dessa área que é muito importante, né? Então, a ICC, ela é baseada na Inglaterra, com presença global. A ICF, ela é baseada nos Estados Unidos, como você deve saber, né, Rodrigo? Então, não vejo guerra. A gente conversa com a ICF sem problema nenhum, e eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma missão, que é defender os nossos queridos coaches na sua profissão, para que não vire bagunça. Essa é a ideia. Né? O que mais? Com relação a alguém aqui tinha perguntado, desculpa, esqueci seu nome, mas você tinha perguntado os 3 diferenciais da empresa. Tem uma coisa, 5, acho que eram 5, né, Alexandre? Prazer em conhecer, vou dar 5 motivos para escolher o melhor curso. Tem uma coisa que é interessante, Alexandre, e tem outra pessoa que perguntou, acho que dos 3 diferenciais, Alexandre também. Tem uma coisa que é interessante e que aí, Alexis, se você puder colocar aqui o link do EQA, a Lambent é a única empresa da América Latina que recebeu o maior prêmio de qualidade na área de coaching e mentoring do mundo, né? Que é de uma organização europeia, EMCC, que é European Mentoring and Coaching Council. O nome do prêmio é European Quality Awards, então é prêmio de qualidade europeu, né? Alexis, can you put the link, please, for the UK? Ya está, míralo. Aí está. Isso é muito legal. Eu já vi o logo desse prêmio em alguns certificados, erroneamente, porque não era verídico, e isso falo com propriedade, porque eu olhei, chequei, e de fato não era. Então a gente recebeu 2 vezes, 3 vezes, na verdade, 2 prêmios e um renovado de qualidade internacional com relação ao coaching. E olha, eu vou falar a verdade, é difícil de conseguir, não é fácil. Não é porque eu consegui ou porque nós conseguimos, mas você tem que provar e comprovar um monte de coisas que claramente faz com que poucas empresas consigam receber o prêmio, né? Não é um prêmio pago, é um prêmio oferecido. Eu conheço prêmios pagos, principalmente no Brasil, vários prêmios pagos. Eu recebo e-mail quase todo mês para participar do jantar tal e ganhar a placa, o selo, e nunca entro nessa porque eu acho que pagar por um prêmio, não sei, né? Não, tem alguma coisa errada ali. Então não é um prêmio pago, é um prêmio oferecido, mas que você precisa suar a camisa para comprovar todas as coisas que eles precisam verificar para conseguir outorgar aquele prêmio, né? Então esse é outro site que é interessante ver. Outra coisa que é interessante ver também, imagino, é que a Lambent, como metodologia, né, ou a metodologia da Lambent, ela é oferecida no mundo inteiro. Se você vê no site da ICC, por exemplo, Alexis, se você puder colocar o link do calendário da ICC, esse mesmo treinamento que vocês vão receber ou receberam no Brasil, ele é oferecido no mundo inteiro. É o mesmo treinamento, a mesma metodologia, criada por mim, pelo Joseph. Por sorte, no Brasil eu ofereço, não só eu, né? Existem outros treinadores também, mas eu também ofereço e vou agora em novembro. Na verdade, eu vou em outubro agora para oferecer dentro de uma empresa em Minas Gerais, e depois
um treinamento aberto em novembro, oferecido por mim, de certificação internacional. E depois o ano que vem também, acho que é março e setembro, uma coisa assim, mas está no calendário. E é o mesmo curso, a mesma metodologia. Então, por isso que eu falo, você conversa no mesmo nível com um coach do Japão, entendeu? Com um coach da China, com um coach da África, com um coach da Europa. As pessoas que fizeram o treinamento, o mesmo treinamento, eles se conversam frente a frente, né? No mesmo nível. Tem mais coisa aqui. Por que o Brasil ainda não conseguiu regularizar a profissão de coach? Também não sei. Também não sei, Alexandre. Você acha que em algum dia o coach vai ser reconhecido como profissão psicológica? Eu acho que sim, eu acho que vai. Só que tem que ter gente séria conduzindo o processo, porque eu já vi algumas intenções de acontecer, e é claro, o MEC tem que querer, né? O MEC tem que ter interesse e pelo jeito ainda não demonstrou muito interesse. Eu acho que a questão é, para ser reconhecido como profissão séria que tem que ter pessoas sérias na frente. Por isso que eu também fico aqui sentada, estou conversando com vocês por quase uma hora agora, para defender a profissão e principalmente para defender os coaches que são sérios, que querem fazer uma coisa de verdade, né? Tantos os coaches que já se certificaram comigo, coaches que não necessariamente vão se certificar comigo, eu não estou aqui para vender. Tá? Sinceramente, eu não estou aqui para vender. Eu estou aqui para esclarecer e ajudar as pessoas que querem uma profissão de verdade, querem fazer um trabalho direito, que saibam escolher. Porque escolher com base em marketing é uma péssima escolha. Oferecem cursos de Executive Coaching na Europa? Sim. Quando são os próximos, não sei, tem que dar uma olhada no calendário da ECC, mas sim, oferecemos. Porque ainda não conseguiu regularizar a profissão, isso eu já respondi. Como a profissão de coaching é vista no mundo? Muito bem vista, muito bem vista. O problema é quando vem as pessoas tentando fazer palhaçada e ganhar dinheiro fácil com isso. Mas, em geral, o coaching ele veio para ficar. Ele está no mundo desde a década de 70, né? Não é uma coisa nova. A primeira empresa a contratar coaching no mundo foi a IBM, por exemplo, né? E aí você fala, bom, então, né, alguma coisa significa, porque era uma empresa séria, ainda é, imagino. Depois vieram todos os outros gigantes e todas as empresas grandes que cuidam dos seus executivos, que querem cuidar dos seus executivos, contratam coaching. Mas contratam coaching sério, né? Não contratam palhaçada. Então, o coaching ele é visto hoje em dia, já faz algum tempo, no mundo, como um diferencial e principalmente um retentor de talentos executivos, né? No caso de empresas. Sempre que eu sou contratada ou contactada por uma empresa, eu escuto a mesma coisa. A gente quer oferecer o melhor para os nossos executivos. Já foi o tempo, e foi o tempo, onde o coach, ele quase ficava escondido embaixo da mesa, porque parecia que era a pessoa que tinha um coach tinha um problema, né? Agora é o contrário, eles colocam o coach em cima da cabeça como se fosse um troféu, porque coaching não é barato. É um investimento da empresa nos potenciais sucessórios, né? Nas pessoas que estão ou já estão no topo ou estão a caminho de. Nenhuma empresa vai contratar um coach só para gastar dinheiro. É investimento, e é um investimento com retorno. E eu não vou dizer retorno garantido, porque ninguém garante nada, porque depende do cliente, ele fazer o que tem que fazer, mas é um retorno claro e factível e reconhecido. As empresas hoje em dia veem o coaching como um prêmio. As pessoas que merecem, recebem. Parabéns pelo seu trabalho. Quando você fala em coach sério,
Quais as características que esse coach sério precisa ter? Bom, em primeiro lugar, ética, confidencialidade, estar preparado, estudar, foco no cliente, saber o que você está buscando, não como benefício próprio, mas como benefício para o seu cliente. Quem decide o sucesso de um processo de coaching é o cliente. Então, não adianta fazer bafafá ou alarde com relação à sua imagem como coach, se os seus clientes não conseguirem os resultados que eles querem, que eles precisam. E, claro, ninguém tem varinha de condão, né? Você não vai, só porque você é o coach, você vai chegar lá e vai tocar o cliente e ele vai conseguir todos os seus objetivos. Claro que não, ele tem que trabalhar, mas você tem que estar preparado. Preparado, saber lidar com confidencialidade e com ética dentro da profissão. Acho que basicamente é isso. E presença, né? Presença, fundamental. Saber ouvir aquilo que não foi dito. Difícil dizer, né? Mas é isso. Muitas vezes a mágica está tá nas entrelinhas, né? E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar lá presente para conseguir ouvir. Podemos ser Life Executive Coach ao mesmo tempo? Que competências... não, eu acho que coaching é coaching, sinceramente eu acho. Eu trabalho com coaching executivo, mas se chega uma questão de tô com um problema, porque meu filho, por exemplo, descobriu que é homossexual e isso acontece com certa frequência, você vai falar, não, disso eu não falo, porque a gente está falando de coaching executivo, por que não? Se é uma coisa que está te tirando a atenção, se você tem que saber lidar com isso da melhor maneira para ser o melhor executivo que você pode ser, por que não? Não acho que tem que ser limitado, não tem que ser separado. Coaching é coaching. Coaching diz respeito ao desenvolvimento humano. É claro que o tipo de cliente que você escolhe ter... Então, eu, por exemplo, trabalho com executivos, porque eu gosto desse público, eu gosto desses clientes, mas não quer dizer que eu não vou falar de temas de vida, porque a pessoa não está fatiada em áreas, não dá para dizer aquela coisa antiga, né? Que era assim, entrou na empresa, pendura a vida particular na porta. Existe isso? Somos robôs dessa maneira? Acho que em breve. Não, haverá, não. Que eu saiba, não. Tem que dar uma olhada no calendário da ECC. Comigo, com certeza, não, em breve, não. Mas eu recebo muita gente de outros países que vão até o Brasil fazer o treinamento comigo. Se você quiser, Derek, fazer o treinamento comigo, vai ser muito bem-vindo ao Brasil. Eu falo espanhol, dá para, se você me entende nesse webinar, então você vai me entender no treinamento. Se tiver alguma dúvida com relação às palavras em si, ou uma ou outra, eu consigo ajudar. E eu recebo muita gente de fora, então é comum no mesmo grupo ter mais de uma pessoa que veio de fora e fala principalmente espanhol. Recording? Entendi. Qué extraño, se Alex, perdió la conexión. mas começou a gravar só agora? No, no, se perdió la conexión un momento, pero ya regresó y continúa la Tá. grabación, sí. Tá bom. Então, bom, a gente para terminar, a gente comentários, perguntas, tô vendo aqui.
quero dar o próximo passo nos meus estudos, fazer formação para ser treinador de coaching. Com quem eu falo na Lambent. O curso para treinador, André, é por convite, não é um curso aberto, tá? Vai haver um no ano que vem, mas é por convite. Então, manda um e-mail para mim, eu mesma, e aí eu te explico como funciona. Não entendi. O curso para as pessoas que forem bem-sucedidas vai ter uma certificação de coaching internacional. Como podemos orientar um cliente interessado em fazer coaching que consultou entidades de forma a não sermos antiéticos? Não tem que falar mal de ninguém, Sérgio, de ninguém. Nem mencionei aqui o nome da entidade. Você tem que falar o que você sabe fazer. Eu sou contra falar mal da concorrência. Fala o que você sabe fazer, o que você faz bem, e pede para a pessoa fazer a lição de casa. Fala para ela ir no Google e dar uma olhada o que de fato existe, né? Além do marketing, além de todo o dinheiro que é investido nas propagandas, o que de fato existe por trás daquela entidade, daquela empresa, daquele profissional, treinador ou não profissional, né, o que seja. Eu sou contra falar mal da concorrência. Eu sou mais a favor de falar daquilo que eu sei fazer, ou no seu caso, que você sabe fazer, que você faz, e fala do que a gente falou aqui, mostra o certificado que você tem, mostra a presença que a gente tem no mundo, e deixa a pessoa escolher, porque no final das contas, quem vai escolher mesmo é o cliente. Você não vai convencer ela a fazer nada de diferente do que ela já faria, independente de fazer a pergunta para você ou não. E ela vai ter que sofrer as consequências, para bem ou para mal, né? Como podemos orientar? Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Foi um prazer, Alexandre. E parabéns pelo trabalho que realiza. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio. O foco do seu treinamento é mais espiritual ou profissional? Não, o foco do meu treinamento é no ser humano. E aí, existem pessoas que gostam de pensar mais na vida espiritual, outras pessoas mais na vida profissional. Eu não foco em uma coisa ou outra. Eu foco na pessoa na minha frente e no que ela quer alcançar. André, o grande diferencial da formação da ICC, sem dúvida, é a consistência e profundidade. Após a formação contigo, realizei outros treinamentos bons, mas a diferença está em relação à profundidade, é imensa. Muito obrigada, Marcelino. Fico feliz. Eu entro mesmo no treinamento e fico muito feliz quando pessoas como você entram também de cabeça, porque é aí que a gente consegue os resultados possíveis, né? Então, obrigada, um prazer e obrigada pelos comentários e saudade de você. Mais comentários para a gente terminar? Ou perguntas? A gente tem... Bom, na verdade a gente está com 1 hora certinha aqui, eu é inglesa, né? Mas se tiver mais alguém que queira comentar, fique à vontade. Bom, então terminamos por hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero ter podido contribuir com todos os que se interessam, e todos vocês com certeza se interessam pelo tema coaching. Eu espero poder ter dado o meu melhor e continuo à disposição de uma ou outra maneira. Grande abraço da Inglaterra. Até mais. Buen día, hasta luego. Tchau, Alexis. Gracias.